Perfeito, perfeito. Então, vamos separar o que você respondeu aqui em duas grandes pontos. Primeiro, acho que eu vou pegar esse último gancho, que existe um prazo, então, existe uma data Sim. que a própria SAP está dando e falar o seguinte, nós vamos manter um suporte até 2027 do ECC. Passou 2027, a gente não dá mais suporte no ECC, é isso, né? Só um ponto importante, não é que a SAP vai simplesmente virar para o cliente e falar assim, não, acabou. Acabou, né? tá. Acabou. Mas a ideia qual que é? É estipular justamente esse muro, porque depois dali, é bem provável que grande parte das empresas já tenham sido convertidas, só realmente aquilo que é crítico, ou seja, assuntos legais, fiscais, aquilo que para mesmo o ambiente produtivo. A operação da empresa. Exatamente. O que eu acho que é importante, Alex, é que nessa questão da parede que a SAP colocou, é claro, é uma forma que ela tem de acelerar essa transformação, de ter uma melhoria no processo de manutenção e suporte dela, porque ela deixa de ter 2 produtos para dar suporte hoje e fazer evolução nesses 2 produtos, porque são evoluções distintas, né? É uma tecnologia parecida, algumas funcionalidades parecidas, mas são produtos distintos, então você precisa fazer atualizações separadas. Então é uma forma dela acelerar esse processo, né? Ela vai deixar de atender essas empresas depois de 2027? Não, ela não vai deixar de atender, mas ela vai dar uma penalidade para essas empresas e ela vai atender aquilo que for core, só aquilo que for muito básico. Mudou uma estrutura de nota fiscal, eu tenho alguma questão legal que eu preciso entregar, então neste cenário ela vai atender. Uma nova funcionalidade, uma melhoria no produto? Não, o produto deixa de sofrer qualquer tipo de melhoria a partir desta data. Perfeito, perfeito. Então é bem legal você explicar. Na verdade, as inovações já não vão ser colocadas não vão mais lá, ser colocadas vão ser lá. colocadas aqui. Exato. Aos poucos começa a ficar mais escasso essa manutenção. Vai ter uma penalidade, que você falou que é até financeira. Financeira, isso. Financeira. Vai ter um aumento no custo de manutenção anual dessas empresas que utilizam. Tá? Então, se a gente começa a pegar algumas características, por enquanto a gente está falando só dessa data de corte. Você não migrar dentro dessa data de corte já está significando, até no nosso bate-papo aqui de maneira bem rápida, 3 coisas que eu peguei. Você perde todos os benefícios que a nova versão S4HANA te traz. Daqui a pouco a gente explora bem os benefícios. Você perde uma questão de suporte, de novas implementações e de um suporte. Apesar de não zerar, você perde o suporte. E você também pode ter penalidade financeira. Então, me parece que, por enquanto, vamos explorar melhor, a gente tem 3 já motivos para migração até 2027. Que justificam essa migração. Esses são os 3, acho que, imediatos que você encontra. Tem mais algum que a gente não citou ainda? Ou não? Para mim, assim, sem sombra de dúvida, é o fato de você conseguir iniciar toda a sua jornada de transformação digital. Isso, então, que está nessa do benefício que eu pus aqui da perna. Que quando você vai... quando você começa mesmo, né, dentro desses projetos que a gente começa de transformação digital, se você continua com uma plataforma antiga, acaba travando completamente o seu negócio. Eu acho que grande parte, você tem a questão do custo, que o benefício também volta para o custo. Né? Você começa a ter mais benefício, ser mais eficiente, você diminui o custo, mas tem um custo também que é um custo de infraestrutura e de requisitos que a empresa precisa ter hoje. Então, por exemplo, eu preciso fazer a administração do meu servidor, eu preciso ter toda a estrutura e os recursos para operar aquilo. Quando você vai para uma versão S4 na nuvem, você acaba tendo alguém para fazer esse processo para você, administrar esse processo para você. Então, você acaba tirando uma responsabilidade secundária sua e você tem mais tempo para focar naquilo que é core. Então, você acaba sendo mais... Você tem esses benefícios aí que estão relacionados a benefícios e a custo, né, diretamente. Perfeito, perfeito. Ou seja, foque no seu negócio. Essa é a ideia. Deixa que faz para Deixa que a gente cuida de todo o seu ambiente, né, de toda a sua transformação. Agora, vamos falar um pouquinho que isso a gente estava falando do SAP, né, do ECC, migrando para S4HANA. Junto com isso, tem uma oferta chamada RISE, né? Vamos também trabalhar para as pessoas entenderem qual que é essa oferta RISE, né, e quais são as opções. O que você vê em termos dessa oferta RISE? Se você tivesse que explicar de maneira bem simples o que é a oferta RISE. Vou dar um exemplo do que os nossos clientes estão vivendo agora com essa oferta. Né? Então,
O que é o RISE? É um pacote de soluções e produtos na qual a SAP te ajuda nesse jump aí para a nuvem. Então, é o pontapé da sua transformação digital. Então, por que você vai continuar no seu on-premise, tendo que pagar suporte, manutenção, hardware, se a gente consegue fazer com que o business case bata e você consiga dar o pontapé de iniciar a sua jornada já na nuvem. Então, eu acho que essa é uma das grandes sacadas que tem, porque a conta fecha. Então, hoje você consegue pegar e fazer uma avaliação, um business case do que você paga hoje de licenciamento, de hardware, de tudo, né? Mover para a nuvem, mesmo com o serviço, e a conta fecha. Muito bom. Eu acho que essa é uma grande sacada numa perspectiva mais de CFO, né? Porque essa é a primeira pergunta que tem. Ok, mas quanto que sai? Então, se você colocar na mesa, colocar num papel, né, o quanto que você paga hoje em todo esse business case, ele se paga. Muito bom. Stefano, eu vou dar duas coisas aqui para ir melhorando, tangibilizando mais. Primeiro, nisso aí pode entrar um raciocínio de CAPEX versus OPEX. Né? Exatamente. Né? Exatamente. Pode entrar um raciocínio e falar o seguinte, cara, lá no modelo que eu tenho, que não é o RISE, mesmo que eu esteja no ECC migrando por S/4HANA on-premise, eu tenho um modelo mais CAPEX, que vou pagar um hardware, pumba, pago uma vez por ano, comprei um servidor, se eu não for usar uma nuvem, né, para hospedar. Mas eu vou lá, comprei uma máquina e joguei dentro do meu parque de servidores, paguei pela máquina. Paguei a licença anual, fui lá, bumba, paguei a licença anual. Paguei uma manutenção que tinha que ter anualmente, vai lá. Você muda para o RISE já no modelo de subscription, ou seja, no modelo de pagar uma mensalidade de funcionamento mês, né? Então, você meio que transforma um CAPEX ali de investimento num OPEX que você paga mês a mês. Faz sentido isso, né? É exatamente isso, né? É você fazer essa distribuição de uma despesa, de um custo que você tem upfront, né? E você vai diluir isso ao longo do tempo, né? Então, é isso que essa oferta RISE traz também, né? Perfeito. E isso é legal, por quê? Porque a gente faz isso também para os produtos fiscais. Então, hoje, a Solutio, ela utiliza o mesmo modelo de comercialização. Então, hoje, a gente deixou de ter aquele conceito de licença de uso, de manutenção anual, de valor de suporte, também nessa por um modelo de setup do produto e subscription. Então, fica muito mais fácil para a empresa justificar. Você não tem aquele desembolso de caixa na frente no início da jornada, do projeto. Seria ano a ano, mas ano que você tem que trocar o parque de máquina do seu servidor, trocar a licença, ter que renovar. Mas aí você tinha a questão de licença de uso que você pagava, então isso não existe mais, né? Você acaba trabalhando. Então, assim, o que a gente tem visto, né? Isso levou um tempo para vingar, mas quando vingou foi de uma vez. Então, hoje, ninguém mais te pergunta se existe um ou outro tipo de oferta. A única oferta procurada é essa, e eu acho que o mercado interessante, porque se movimentou para isso. Acho que SAP, vou chutar aqui, né? Pelo porte da SAP e pelo tamanho que um RP da SAP é de responsabilidade da empresa, ela já está indo depois do modelo estar maduro, né? Porque a gente já tem esse modelo de assinatura para outras coisas que migrou bem antes. Bastante tempo. Né? Bem antes. Você tem outros players de mercado que já criaram esse negócio de assinatura há muito tempo atrás, né? E as pessoas acostumam. Vou dar um exemplo famoso, Salesforce, né? Salesforce há quanto tempo... Né, que já está normal, você nem pensa. Claro. Salesforce você vai pagar assinatura. HubSpot, RD Station, você tem 1 milhão de produtos assim. Você já está lá, você nem pensa que existe. Nossa, eu teria que instalar, nem passa pela cabeça. Acho que a SAP já está entrando no negócio maduro nesse ponto. Né? Já tem faz algum tempo, já está entrando numa migração natural de mercado. Agora, a segunda coisa interessante, ainda falando dessa questão de custo e operação, também parece que tem uma facilidade, que é eu pensar que eu tenho que pagar, né, no outro modelo, eu tenho que pagar para alguém cuidar do meu servidor, tenho que pagar para alguém cuidar da nuvem, eu tenho que pagar não sei o que, e dessa vez eu posso pagar, por exemplo, para a SAP, que ela vai estar hospedando para você no modelo RISE, né? Exatamente. Ela hospeda para você, ela faz manutenção, ela faz gestão, ela tem os usuários. Então você também centraliza num lugar só, né? Faz sentido isso, Rodolfo? Exatamente. E até para você poder escalar, né? Eu acho que essa palavra é importante. É a grande pegada, né? Porque se você quer aumentar o seu parque, é mais investimento. Então com a SAP você não esquenta a cuca com isso, né? Você paga ali o subscription e segue o jogo.
essa palavra que você falou, escalável, ela é muito importante, é um negócio que também já está maduro no mercado em termos de escalabilidade, né? Quando a gente pensa em nuvem, já estamos pensando... Antigamente a gente tinha que comprar o HD, pôr o HD, comprar um storage, pôr o storage lá, memória... E hoje não, você, cara, memória na nuvem, cara, precisou, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, paga uma mensalidade um pouco maior. E outro fator extremamente importante é a segurança e a disponibilidade. Então, a SAP garante, se eu não me engano, tá, 99,7%, algo assim, por cento de disponibilidade do seu ambiente. Então, isso é algo que as empresas buscam muito. Imagina, a gente deu go live agora no começo do ano de uma das maiores empresas de armamento do mundo, né? De armas do mundo. E eles tinham todo o parque deles local ali, né? Bem protegido, né? Então, com armas, é uma liberdade e com armas e com segurança. Proteção, né? Era boa. E assim, foi incrível, né? Porque dá mais segurança, né? Você está numa plataforma 100% ali com todos os certificados possíveis de segurança e disponibilidade também. Porque talvez o que você está falando é que, eventualmente, para algumas empresas, esse percentual que a SAP oferece de disponibilidade seja maior do que a própria empresa tem internamente. Não, é isso, né? Algumas empresas percentualmente...